Tudo bem, pessoal? Então, sou o Rodrigo, estou aqui para gravar mais uma aula. Hoje eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Eu quero explicar algumas questões de como é que é o funcionamento sobre um dos princípios, né, que eu uso na vida e uso também na aula, né, de filosofia oriental, tá? Um dos princípios que existe, que rege tudo, né, é a da ciclicidade, tá? Esse é um princípio de filosofia oriental que a gente encontra em várias das escolas, tá? Então, o que é importante a gente entender, e a aula de hoje eu vou falar sobre isso, tá? Ciclicidade, tá? Vou anotar aqui para vocês, ó. O que é ciclicidade, né? Ela é importante de entender e de trazer para o nosso dia a dia. A gente tem dentro dos ciclos, né? A gente tem dentro da filosofia chinesa, por exemplo, as mutações, né? A gente vai ter dentro, né, de doutrinas orientais diferentes, a questão também das rondas, né? Então, a gente vai ter lá dentro, por exemplo, de uma filosofia hinduísta, né? Vou botar aqui hindu, a gente vai ter a questão dos ciclos, né? E esses ciclos aqui, eles vão estar divididos entre rondas, né? São 7 rondas, né? Dessas 7 rondas aqui, elas se dividem, né, em 7... Agora me esqueci. Em 7 raças, tá? Essas 7 rondas, elas dividem em 7 raças, e essas 7 raças em 7 sub-raças, tá? O que acontece? Essas 7 rondas, quando elas estão completas, elas formam uma Avatara, né? E o que é importante a gente entender, tá? Dentro da cosmologia aqui, que a gente precisa trazer para nossa presença. Essas rondas, elas são, digamos, como reinícios de ciclos de vida, tá? E o que é importante? A gente tem as 7 sub-raças, a gente é uma sub-raça, a gente é a raça dos Árias, né? E aí a gente participa aqui dessas 7 raças, ou seja, a gente está dentro de um processo de raça, que eu não vou me estender hoje aqui, e a gente está dentro de uma das rondas desse ciclo, tá? Quando completa 7 rondas, a gente tem um processo como um todo, né? E aí dentro das rondas, tudo isso é subdividido. O que é importante entender? Que eles dividem por ciclos, eles entendem que tudo é cíclico, né? Então todos esses processos dentro das rondas e das raças e das sub-raças, ele vai fazer esse princípio de giro, assim, tipo horário, né? E aí vai ter 7 divisões aqui, né? E essas 7 divisões, elas vão levar para um lado aqui mais denso, né? Que é essa parte de baixo, e depois vai para a parte mais alta. Daí chega aqui, né? Na verdade vai para baixo. O que é importante da gente entender isso? Isso aqui, como eu falei, ronda, raça, sub-raça. Os ciclos, como as mutações dos chineses, os ciclos dos hindus, eles não acontecem de forma fragmentada, tá? Eles sempre vão existir de uma forma contínua, tá? Como ele vai desencadeando uma coisa na outra, tá? E aí o que é importante eu trazer dentro desse conceito aqui? Eu só vou escrever aqui, ó, China. Nós vamos falar em mutações, né? Mutações, talvez até é um nome interessante, porque a mutação ela vai acontecendo aos poucos, ela não é abrupta de uma hora para outra, né? As coisas vão mudando, né? Vão evoluindo. Mas o que é interessante da gente trazer desse conceito de ciclicidade para a nossa vida, tá? Dentro disso, nós vamos ter as forças, né? Forças da matéria. Vou botar aqui forças da matéria, ou aqui em cima, qualidade da matéria. Tá? As forças e a qualidade da matéria são o que impulsiona, e a qualidade não é ser boa ou ruim, não. É como ela é qualificada dentro de um processo humano, que é diferente do processo das outras formas de vida e dos outros planos que existem, tá? Então eu vou concentrar um pouquinho aqui. Aqui a gente vai vendo que todos os planos eles existem, mas eu vou sempre me concentrar onde a gente pode trabalhar, tá? E é no plano material, nesse plano onde a gente está aqui agora se enxergando, tá? O que acontece? Essas qualidades a gente vai ver, tem 3 nomes lá, né? São o Sattva, o Rajas
e o tamas, tá? E a gente tem que entender que também dentro dessas três qualidades aqui a gente poderia estar trazendo três deuses hindus, né? E todos eles, as forças, os deuses, e a gente precisa entender que os deuses eram simbologias das forças, né? Que os antigos, os antepassados viam, né? Então o que acontece? Os antepassados eles entendiam que existia uma força, mas essa força, e isso eu explico na aula lá do curso, como é que eles entendem a cosmogonia oriental, a cosmogonia hindu, por exemplo, como é que eles entendiam que as coisas aconteciam. Então existe uma coisa, que é uma inteligência, que é uma força que tu não vê, mas ela existe. E ela se materializa em outro plano, tá? E essa materialização em outro plano, eles, para simbolizar, chamavam de deuses, os hindus. Se a gente for, por exemplo, para outras filosofias, vão ter outros símbolos que vão ser as formas com que a pessoa identificava aquelas forças, né? Então, isso que é importante, né? A gente entender que os deuses, eles são as forças. Eu não digo da natureza, porque se eu falar da natureza, a gente vai pensar que é só aqui do planeta Terra, nessa natureza verde, mas não. Ela existe em todo o processo cosmológico de decadência da matéria, né? Desde o plano ideal até o plano manifestado, tá? E aí o que é importante a gente entender? Que essas três forças, elas são as forças que existem em tudo, são a qualidade da matéria em tudo. E o que é interessante é que todos nós passamos por esse processo de qualidade da matéria. A gente nasce, a gente vive e a gente morre nesse corpo, tá? E esse ciclo ele vai acontecendo, né? Então, essas três forças, nós vamos ter a força da criação, né? Que a gente vai poder dizer que é uma força da geração, né? Se a gente for para o plano mental, é a força da ideia, né? A força criativa da imaginação, tá? E essa força aqui, ela vai para um segundo momento, que é a força da conservação, né? Então a gente vai ver um deus lá da criação, deus da conservação, e que a conservação a conservação é a atitude, é a gente trazer isso para o mundo manifestado, é esse processo de trazer para o mundo manifestado, né? Então ele vai acontecendo e depois a gente vai para um processo de destruição. Né? Então, a gente precisa entender o quê? Quando a gente olha e tem primeiro acesso, por exemplo, à filosofia ocidental, à oriental, a gente olha e pensa a destruição da forma como a gente conhece. E a gente precisa entender que, como tudo é cíclico, tudo está sendo criado, tudo existe, tudo morre. Reinicia. Esse é o ciclo daquela rodinha que nunca acaba, né? Que é a serpente comendo o próprio rabo, vamos dizer assim. É esse círculo que ele está sempre acontecendo isso. Claro, num processo de evolução natural nossa, a gente precisa, esse ciclo ele é assim, ó. Ele vai subindo e a gente vai ascendendo no processo evolutório, tá? Então, a gente tem que entender que não existe início nem fim. É por isso que é um círculo. Não existe início e fim. O início é o fim e o fim é o início. Então, essa qualidade da matéria, ela simplesmente nos pontua em que momento está desse círculo. Mas a gente só consegue identificar se a gente tiver muita consciência disso. Porque muitas vezes a gente está na corrida do dia a dia, a gente não identifica em que momento que está. Né? Então, o que acontece? A gente tem que entender, por exemplo, onde é que está o nosso trabalho, onde é que está a nossa vida, onde é que está nosso relacionamento, onde é que estão as coisas, em que momento ele está aqui. Se a gente olhar ele num ciclo maior, como eu falei, aqui está num ciclo maior, mas dentro aqui, ó, tem pequenos ciclos. Então, se a gente for pensar dentro de um relacionamento, né, nós estamos aqui com um círculo do relacionamento, tá? O que acontece? Aqui dentro, ó, a gente tem vários ciclozinhos. E aí, são ciclozinhos onde a gente está toda hora construindo, vivendo e matando nossa relação. E ela vai acontecendo até ela chegar a um momento onde ela vai perder essa força, onde ela vai se desgastar ou vai se transformar em outra coisa. Né? Então, nem sempre a destruição ela é o final. A destruição, na verdade, ela é sempre o recomeço. E a gente tem que entender isso. Porque daí a gente pode entender onde é que a gente pode agir na vida. Todo o nosso processo, e isso aí está explicado em todas as filosofias,
a mais conhecida e a Bíblia e a parte cristã, sobre o conceito aqui da criação. O conceito da criação, né, onde está os deuses da criação, da geração, da ideia, tudo, ele é o conceito onde a gente consegue imputar uma coisa nova. Ele é o mundo das ideias. Então, o que acontece? Para a gente transformar algo, tudo começa na ideia. Então, o que acontece? A gente traz para o nosso mundo físico ideia, né? Conserva, a gente faz, vive, e depois a gente pensa, opa, agora eu vou fazer isso, e aí eu mudo. O cérebro está toda hora fazendo esse processo, tá? E aí a gente precisa entender onde a gente tem que agir. Tudo vai seguir esse ciclo. Tudo vai seguir. O maior erro nosso humano é a gente achar que a gente tem poder sobre esse ciclo. Os antigos já entenderam isso. Não existe poder sobre esse ciclo. Entendeu? O que acontece? Tudo que nasce vai morrer uma hora para renascer de outro momento. O problema é que muitas vezes a gente quer ficar na conservação. E as pessoas que entendem e que são prósperas e vivem situações cada vez melhores, elas entendem que tudo vai morrer. Então eu preciso estar me recriando a todo momento, né? E eu recriando a todo momento, muitas vezes muitas pessoas vão pensar que preciso me transformar em outra coisa. Não, são ajustes, são aprendizados, esse é o ciclo de evolução. A gente tem que estar sempre deixando para trás coisas e colocando coisas novas. A gente tem que entender que se a gente for um copo e o copo estiver cheio, a gente não consegue colocar coisa nova, entende? Vai transbordar. Aquilo ali vai ficar, aquela água nova não vai entrar. Eu preciso pegar aquela água e me desfazer daquela água para colocar um suco, vamos dizer assim, para eu transformar, entende? Então, a gente tem que entender esse fluxo. O fluxo do fluir, a ciclicidade é o fluir. A ciclicidade é a gente entender que a gente é energia, essa energia está sempre girando. Então, tudo na vida, né? Isso aí vocês já devem ter ouvido, que tudo na vida é energia. A gente é pura energia, entende? E aí o que acontece? Se a gente, por exemplo, tá? Vamos aqui para um momento onde a gente fica aqui na conservação, tá? Eu tenho no meu corpo uma dor ou alguma coisa que eu fico remoendo mentalmente aquilo e me desgasta, e vai me desgastando, e vai indo, vai indo. O que acontece? Aquilo lá com o tempo vai se tornar numa doença, pode chegar até câncer, que é uma das coisas mais fortes que tem aí. Mas ela acaba sendo muitas vezes, vocês já ouviram, psicossomáticas, as doenças, né? Psico, né, da psique, da mente. Somática, do soma, do corpo, né? Então é doença da mente que inunda o corpo, que age no corpo, que se manifesta no corpo. Por quê? Ideia manifesta, destrói na manifestação para a ideia começar de novo. Então a gente tem que entender. Então, se a gente fica ali armazenando aquilo, é energia concentrada. E a energia concentrada há muito tempo, ela não funciona, ela vai destruir. Ela cria um tumor, vamos dizer assim, para ficar mais óbvio para ti. Então, a gente, como é ser de energia, tudo é energia, a gente não se dá conta, mas é energia e é cientificamente comprovado. Já falei vídeos aí sobre isso, falando de como é que funciona, de como é que a gente enxerga, de como é que a gente escuta. São ondas, né? Principalmente da visão, ondas eletromagnéticas, do ouvido é ondas mecânicas, mas são padrões vibratórios de energia onde nosso corpo codifica aquilo e internaliza aquilo. Então o que acontece? A gente está aqui dentro numa frequência. Tu me enxerga através dessa forma porque eu emito uma frequência que teus olhos codificam e dizem que é um corpo. Essa é a grande loucura que às vezes a gente tem que começar a entender. E por isso que eu digo assim, meus canais do Instagram, TikTok, agora eu vou começar a fazer esse tipo de vídeo aqui mais no YouTube. No meu curso eu me aprofundo um pouco mais. A gente tem que entender o que é realidade e o que é ilusão. Né? Hoje a gente sabe muito mais o que é ilusão, que a realidade a gente não chegou ainda lá. Mas a gente já entende que, opa, o que a gente achava que a realidade não é realidade. E aí eu tô falando sobre isso para entender que a nossa energia ela tem que fluir. E esse é o grande barato do cíclico. É a gente entender que está tudo sempre girando e acontecendo, independente da nossa vontade. Independente do que acontece, isso é um princípio da vida. Esse é um dos grandes princípios da vida, que se tu entender, tu vai ter uma vida muito melhor, porque tu vai entender que tu vai entrar no flow da vida, que tu vai entrar no fluir da vida. Tu não vai tentar parar um caminhão a 200 por hora, entende? Tu vai pegar carona nesse caminhão.
E é isso que tu tem que entender, as oportunidades são isso, as energias que estão acontecendo aqui, e tu pode optar por tentar bloquear elas, levar aqui, se a gente, como eu falei, são vários planos, né? Se a gente levar para o nosso plano mental, vai se transformar em doença, tá? Pode virar depressão, pode virar essas coisas, porque essa energia acumulada que a gente não coloca para fora, ela nos adoece. Ansiedade, pensamentos acelerados sem ação, vira doença. Ao longo do tempo, essa doença, como eu já falei também em questões hormonais, né, o estresse, preocupações, ansiedades, né, geram cortisol em excesso, o cortisol em excesso gera diabetes, gera um monte de outras coisas, né, quando eu tenho minha aula no curso, eu também falo de hormônios, esse impacto no corpo, e a gente tem que entender. A gente não aprendeu ao longo da vida, a gente aprendeu a maioria das coisas erradas, tá? E hoje tem muito assunto na internet que já está mostrando. Eu falei, eu uno aqui neurociência, tá? E trago a espiritualidade, a filosofia antiga, tá? E trago um pouquinho de física quântica, que é uma coisa que eu estudo mais ou menos, mas tenho uma noção boa, mas bem longe, né, dos conhecedores, mas eu entendo que eu posso falar bem de neurociência e de filosofia antiga para trazer essas coisas aqui que a gente precisa entender. Essa força da ciclicidade, a energia, tudo está em movimento. Se vocês olhar para dentro do nosso corpo, que é feito de átomos, depois de quebra os átomos, chega nos quarks, enfim, que hoje a gente só consegue ter o quark, quando também a gente não consegue ver o quark estático, ele é rápido, porque nós não conseguimos ainda captar um momento existente onde ele parece fixo, mas tudo está girando, né? Tu vê um átomo, tem um núcleo e está girando. Tu vê a Terra, está girando. A gente está vibrando. Então a energia está sempre em movimento. E a gente, muitas vezes, na nossa vida, a gente quer travar as coisas. E a gente precisa entender isso aqui, ó. Que tudo começa, tudo a gente vive e tudo morre. E se tu entender e te colocar nesse ciclo, e também agir como criador, né? Que aí vai vir os termos do cocriação, né? É tu aproveitar esse fluxo de vida aqui. É aproveitar essas energias, esses entendimentos dos deuses antigos, né? Essa filosofia milenar, né? De 5, 10 mil anos atrás, onde os sábios já entendiam isso e eram os caras que conseguiam fazer grandes coisas. E isso nunca foi te ensinado. Isso aqui que eu estou dizendo é científico e filosófico junto. Porque isso que eu estou dizendo, tu olha tudo científico. Esse é o princípio. Como é que é a força? Ação, reação, que gera um resultado. E que faz esse resultado? Tu faz uma nova ação, que gera uma nova reação, que gera um resultado. Tu faz uma nova ação, que gera uma reação, que gera um resultado. Isso é vida. Isso é a vida. É a ação, reação, resultado. E tá sempre assim acontecendo. Esse é o relacionamento, esse é no trabalho, eu vou, tenho um relacionamento, eu chego e trato bem minha esposa, ela reage àquilo e a gente tem um resultado daquilo. Eu chego, eu trato mal minha esposa, ela dá um resultado, ela dá uma reação, eu tenho um resultado daquilo. Eu ajo de outro jeito, e a gente vai fazendo isso. Daí o cérebro faz um processo associativo, armazena na memória, vincula uma emoção, e aí a gente vai trabalhando em cima disso. Então, o que eu quis trazer aqui com ciclicidade hoje, né, falando assim, de uma forma breve e que a gente consiga entender e colocar na prática, a dica que eu quero te deixar hoje é essa. Entende o fluxo. Entende que a vida tem um fluxo, que a vida tem uma dinâmica. A gente está aqui participando disso, a gente não é quase nada dentro dessa inteligência que está acontecendo, né? Então a gente tem que olhar e perceber como é que a coisa está acontecendo, em que momento que isso está, onde é que eu tô, né? E o que eu posso usar o processo, vamos dizer aí, da cocriação, de entender onde é que eu posso entrar e modificar. Vai sempre entrar para modificar aqui, ó. É onde está o poder criador, está no princípio, né? É da onde se criou a ideia para depois se formatar e aquilo se destruir e reiniciar, entende? E aí a gente vai estar usando esse princípio aqui da ciclicidade a nosso favor, se a gente entender como é que funciona, tá? Se tu achou bacana aí o vídeo, curte, compartilha com quem tu acha que pode ser interessante e se inscreve no canal. E muito importante, me diz o que tu achou, me diz se tu tem dúvidas, para eu conseguir avançar aqui de repente outros assuntos também que são interessantes, tá? Mas eu vou sempre
compartilhar assuntos sobre isso, né? Neurociência, filosofia oriental. Vou trazer um pouco de algumas coisas e vou tentar contextualizar as duas coisas, tá? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.